O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, arrependendo-o, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez. Hoje nós estamos diante de uma passagem bíblica do Evangelho, em especial, que nos traz 3 pontos. Primeiro, o escandalizar. O segundo, nós ouvimos aqui Jesus falando do perdoar. E o terceiro ponto, a fé. Mas antes disso, nós ouvimos a primeira leitura, que é do livro da sabedoria. E aqui ele vai dizendo que o escritor sagrado, que a sabedoria é aquela que vai conduzindo. E realmente, só ouve e atende e segue e busca ser filho de Deus quem tem a graça da sabedoria. E não é aquela sabedoria que a gente abre os livros, lê, e eu estou agora o homem mais inteligente do mundo, mais esperto do mundo. Não é essa sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. A sabedoria de Deus. Quantas pessoas tão inteligentes, mas não têm a sabedoria de Deus. Quantas pessoas, e aqui eu quero abrir um parêntese, né? Como nós estamos vivendo num tempo difícil, principalmente para os pais, nessa geração que estamos vivendo. São pessoas inteligentes, jovens que você pergunta uma coisa, ele sabe te responder, sabe tudo o que está acontecendo na atualidade. Por quê? Está tudo na mão dele, não é? Você pega lá as redes sociais, tudo está acontecendo, acabou de acontecer, já está ali na rede social. Semana passada a gente viu aquela tragédia daquela cantora que morreu, não é? Rapidinho, o Brasil todo já estava sabendo, porque jogaram nas redes sociais. Todo mundo sabia. E aqui eu quero até rezar pela alma dela. Já apresento também aqui na Santa Eucaristia. E pelos outros também que estavam naquele avião. Pelas familiares, não é? Para rezar por eles também, todo esse sofrimento que está passando. Ponto. E aí, que hoje os jovens tem essa sabedoria, sabe as coisas que estão acontecendo, quando você é até questionado, o pai e a mãe vai falar uma coisa, ele já traz rapidamente um argumento, e até argumentos bons, que os pais ficam até assim, nossa, o que é que eu vou dizer agora? Mas, quando se toca no ponto frágil, aquela sabedoria, cai tudo por terra. Uma coisa é uma coisa,
outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você fazer faculdade, ler, saber tudo, mas se você não vai para a prática, e aí? Não adianta, não é? Saber, conhecer, ter tudo na cabeça, mas na hora de colocar no tu a tu, no dia a dia, aí você tem que olhar e falar, será que esse menino sabe mesmo? Será que essa menina sabe? Por isso que o pai e a mãe precisam sempre estar puxando a rédea, não é? Porque resposta tem para tudo. Mas a resposta correta, o dia a dia, a vivência em Deus, isso aí poucos têm, poucos sabem. Porque, como se diz por aí, e até o próprio Bento XVI diz, estamos num tempo da relatividade. Está tudo relativo, a verdade é relativa, tudo. E aí vem a falsa verdade, a falsa sabedoria. Uma falsa sabedoria. É aquela sabedoria, outro dia eu brincava com o povo lá em Lorena, é aquela sabedoria que a gente lê, decora em um dia para fazer a prova no outro e depois a gente esquece. Quem não já fez isso, hein? Decora tudo, não é? Faz a pergunta tal para mim aí, a pessoa faz, você está com tudo decorado na cabeça, agora eu estou com a prova na cabeça. Acabou outro dia, quando termina a prova que você acabou de entregar ali, você pergunta, não sei, só era para aquele momento. Fecho esse parêntese grande que eu estava falando. A sabedoria é aquela que vem de Deus. Nós cristãos precisamos pedir essa sabedoria sempre, 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 porque é essa sabedoria que nos conduz, é essa sabedoria que diante de tantas verdades no mundo, entre aspas, é ela que vai falar, vai por aqui, dá esse passo, é desse lado aqui, é por aqui que você deve tomar o norte. Caso contrário, vamos ficar perdidos, sem saber para onde vai nem para onde vem, porque verdades falsas estão aí a todo momento. E no Evangelho nós temos essa questão. Jesus, que já, olhando ali para os seus discípulos, ele fala disso, fala dessa situação do escândalo. Mas é interessante também a gente perceber que aqui, entre linhas, está dizendo aqui, ó, é inevitável. Tem gente que não percebe aqui. Jesus está falando que é inevitável que aconteça escândalo. Sem eu querer. Essa não era a minha intenção. E eu reconheço. Porém, ele diz, aquele que faz o escândalo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós muitas vezes estamos com a situação que a gente precisa tomar um outro rumo para não acontecer o escândalo e a gente bate na mesma tecla. Fica ali, ó. Tá vendo que o negócio vai dar... Eu ia xingar, viu? Mas a gente está ali. E Deus está falando, não é por aí que vai acontecer uma coisa que não vai ser boa. Você vai escandalizar os pequeninos. E a gente está ali. Principalmente nós que estamos nas missas quase todos os dias. Quando a gente era criança, a gente brincava com dominó, né? Colocava aquela uma atrás do outro assim, depois empurrava o primeiro, não era? Aí saía derrubando tudo, não é isso? Muitas vezes a gente vê, as pessoas nos veem assim, como esse primeiro do dominó, que está na frente. E se você cai, o demônio está aplaudindo, porque um monte vai cair com você. É o escândalo. É isso que ele quer fazer. E muitas vezes a gente não percebe
que nós estamos caindo numa armadilha do capeta. Pois bem, outro ponto, perdão. Jesus fala do perdão, mas eu quero também chamar a atenção a algo que ele diz aqui, que muitas vezes a gente passa sem perceber, despercebido. Olha, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele se, como é a palavra? Se converter. Tem essa palavrinha aqui, para a gente não pensar que a gente tem que ser besta e bobo, viu? Ô padre, me perdoa, te perdoo. Ô padre, me perdoa, te perdoo. Ô padre, me perdoa, te perdoo. Espera aí, ele está se convertendo mesmo, ele está me fazendo de besta. Porque a palavra é, você está se convertendo e se reconheceu pecador. Nossa, eu cometi uma falta com o padre Sandro. E eu preciso tomar vergonha na cara. Converter, eu preciso mudar de direção e pegar o outro lado. Se você percebe que ele converteu, perdoa-lhe. Não é assim qualquer coisinha para a gente também achar que a pessoa é boba, né? Aquele, você me perdoa da boca para fora? A gente percebe, não percebe? Quando a pessoa realmente está com o coração machucado, nossa, eu me arrependo que eu não poderia ter feito isso com você, eu fiz, eu te machuquei, quero voltar, mas não na malandragem, que toda hora quer pedir perdão, e aí não dá, não é desse jeito, porque você vai falar, eu te perdoo, mas a pessoa mesmo não está convertida no coração. Claro que como cristão a gente faz a nossa parte. Se pediu, a gente dá o perdão. Mesmo que você perceba que a pessoa está assim, não sei se ela está arrependida não. Aquele negócio meio assim ainda está nervoso na conversa e fala, então me perdoe, se eu errei, me perdoe aí, porque não sei o quê. Espera aí, deixa abaixar a poeira, você até fala assim, tá, eu te perdoo. Mas depois chame a pessoa e converse. Fala, olha fulano, olha isso. Naquele dia você falou isso. Mas agora o negócio já está mais calmo, é preciso a gente sentar e conversar. Jesus fala de 7 vezes, e aqui é interessante, porque em um outro evangelho, perguntam para Jesus, né? Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes, eu devo perdoar? E Jesus diz assim, 7? Não 7 vezes, mas 7 vezes, ou seja, sempre. E o que é o 7? O número da perfeição. Lá Jesus fala, seja, como se Jesus estivesse falando assim, seja mais do que perfeito. Perdoe 70 vezes 7. Aqui ele está usando o número 7 de novo para falar, perdoe, seja perfeito, perdoe. Mas tem um porém aqui, se a pessoa se converter, seja perfeito. A perfeição do cristão é perdoar também. No Pai Nosso está lá um mandato, uma ordem para a gente. Senão, para que Jesus ia colocar no Pai Nosso falar do perdão? Vocês já pararam para pensar? Para você ver o tanto que é importante esse negócio chamado perdão? Como é necessário na nossa vida. É um processo que a gente precisa viver, não é fácil, viu? Fácil é tomar água. Mas perdoar é um processo que a gente precisa pedir todos os dias a graça de Deus
para que a gente possa perdoar a pessoa completamente. Eu vou falar para vocês o que eu falo para o povo quando vai confessar comigo lá em Lorena. Toda vez que você for dormir, já colocou até tua cabeça no travesseiro, faça essa oração. Jesus, eu quero perdoar fulano de tal. Eu quero perdoar pelo que ele falou para mim. Eu quero perdoar aquele olhar que ele me deu que quase me fulmina. Me torra de tanta raiva. Eu quero perdoar quando aquele fulano colocou o pé e eu caí, ele ficou rindo de mim. Lembre da situação, mas não é para você ficar antes de dormir ali pensando, repensando e não dormir. É para você fazer essa oração, para quando você deitar, eu até digo assim, brinco com o povo, né? Se cair uma bomba na sua casa, tu morre. Nosso corpo literalmente está entregado a Deus. Nosso espírito também. E se eu fui dormir pedindo essa graça, tenha certeza, a nossa mente também vai trabalhar assim, não é? Diz os estudiosos que quando a gente estuda uma prova, a gente precisa de um tempo para que a gente possa gravar aquilo ali lá nos nossos neurônios. E às vezes a gente precisa também disso, viu? Falar para a nossa mente, eu quero perdoar, para que fique gravado, e não aquilo, eu tenho ódio de fulano, eu tenho raiva de fulano, e aquilo fica gravado também na nossa mente. Não é só no nosso espírito, mas na nossa mente também. Então eu preciso falar para que possa grudar ali na nossa mente e falar assim, eu quero perdoar, eu quero perdoar, eu quero perdoar, e o perdão vai brotar. Vou parar por aqui. Poderia até falar um pouquinho da fé, mas a fé é o que nos move. Que nesse dia a gente possa refletir sobre esses pontos. O escândalo, o perdão, a sabedoria. Peçamos a graça ao Senhor da sabedoria. Quando temos a sabedoria do alto, podemos perdoar, ter a graça da fé e ser prudentes para que não aconteça o escândalo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.